Estamos aqui com mais uma aula para vocês, né? E hoje nós vamos falar a lição número 6. Mas antes, tia Fábio, nós vamos cantar um outro corinho? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Hoje nós vamos falar sobre a fala. Mas antes de nós começar a nossa lição, nós vamos ter que fazer a nossa oração. Então a tia Fábio ela vai estar fazendo a nossa oração para nós começar a nossa aula. Amém, juniores? Amém. Tia Fábio. Pai Celeste, neste momento nós queremos te agradecer por cada juniores que está neste momento, Senhor, ouvindo a tua palavra, que vem, Senhor, aprender mais e mais, a cada dia mais, que venha se fortalecer na tua presença, na tua palavra, que cada um que esteja ouvindo, Senhor, a tua palavra venha penetrar no seu coração, que ele possa crescer firme e forte em tua presença. Deus, que esse assunto venha, Senhor Jesus, penetrar na nossa mente, que nós possamos viver, que vai ser sobre a fala, Senhor, que o Senhor vai continuar falando conosco, com cada um, porque Tu és o Deus de ontem, hoje, eternamente. Abençoa cada aluno, Deus, que está ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a lição 6. Eu quero que todos os juniores peguem a sua lição. Quem não tem a lição, pegue a sua Bíblia. Já se senta aí junto com o papai e mamãe. E nós vamos aprender mais uma aula, né? Essa lição aqui, que é o dia 10/5, né, tia Fábio? A nossa aula, lição 6, que fala um lugar onde Deus fala, né? Então nós vamos falar sobre a fala. Nosso memorizando, tia Fábio, está em 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 10, parte B. Vamos lá, tia Fábio? Como é que a gente lê o memorizando? É bem facilzinho, hein? Ó, Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. B, né? Então hoje nós vamos falar sobre a fala. Aí eu pergunto pra tia Fábio, Deus fala? Sim. Tem certeza, tia Fábio, que Deus fala? Tem várias maneiras, né? Deus fala, juniores. Vocês aí respondem pra tia. Será que Deus fala? Você sabe como é que Deus fala? A tia Fábio falou que Deus fala de várias maneiras. Será que Deus fala realmente de várias maneiras? Hoje nós vamos aprender. Temos vários tipos de fala, né? Tem aquelas pessoas também que são mudas, né? Que não conseguem falar, mas elas se comunicam através de sinais, de gestos, né? Que é sinais de Libra, né? Que a tia fica lá fazendo assim, eles vão entendendo. E a gente sabe que a fala é muito importante. Mas a fala que nós vamos falar hoje não é a fala de blá, 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 que a gente fica falando, né, com um coleguinha, brincando, né? Não. Essa fala que nós vamos falar hoje é muito importante para nós, né? É a palavra de Deus. Como é que Deus fala com nós? Quais são as maneiras que Deus fala conosco? Então hoje nós vamos aprender sobre isso, tia Fábio. Sim. Sobre a fala. Tem muita coisa importante. Muita coisa importante que nós vamos aprender. E na lição de hoje, que é a lição 6, né, está aqui. Eu quero que vocês, tia Fábio, leia aí para mim no livro de Hebreus, capítulo 1. A gente vai saber se Deus fala. Tia Fábio falou que Deus fala. Então nós vamos ver agora se Deus fala realmente. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e o 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais
pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Tá vendo? Eu falei Viu pra aí você. que Deus fala de várias maneiras, várias vezes Deus fala. Então hoje nós vamos aprender quais são as maneiras, tia Fábio, que Deus fala. Pode citar algumas maneiras que Deus fala, tia Fábio? Sim. Cita aí. Deus, ele fala através de sonho, né? A gente sabe que tem a história de José. José que sonhou. Deus falou através de sonho. Também tem uma história de... Quem? Eu sei que você já está pensando aí, Samuel, que é a mais famosa, inclusive é aqui. Vai se falar hoje no assunto. Deus falou também com Josué, com Elias. Quem mais? Com Moisés. Quem mais? E a tia tá pensando aí. Tem outro que eu tava em mente, mas não saiu. Eliseu. Deus falou com Eliseu. Deus falou com o profeta Isaías. Isso, Isaías então também. tem vários personagens na Bíblia que Deus falou e que Deus também fala com nós no nosso tempo de hoje, né? E a gente vai aprender. Josafá. Isso que eu tava na minha mente, Josafá. Né? São várias pessoas, vários profetas que o Senhor falava, né? O Samuel mesmo, todo mundo, na lição anterior, a gente falou sobre servir, né? E vocês sabem que Samuel foi a criança e que sua mãe deu a Deus para servir na casa do Senhor, né? E Samuel tornou-se o quê? Um profeta. E ali ele ouviu a voz de Deus. E vocês sabem, que você já conhece essa história de Samuel. Ele era pequeno e Deus ali chamou Samuel quantas vezes? Quantas vezes, tia Fábio? Eu acho que eu esqueci. Foi uma, tia Fábio? Será, Junior? Foi uma vez que Deus falou com Samuel? Não foi 3, não, tia Fábio? Foi 3. Foi 3 vezes, tia Fábio. E Samuel, ele se levantava ali e pensava que era quem? Eli. Mas era Eli? Era Deus. Então, criança, Deus, ele tem várias maneiras de falar com a gente. Ele pode falar com a gente através da natureza, desses sinais, né? Pelos profetas, através do hino. Às vezes, criança, já aconteceu até com a tia Janete. Deus fala com a gente até com cartaz. Sabe, assim, no momento que a gente está passando aquele momento difícil, assim, querendo ouvir a voz de Deus. Aí, de repente, o Espírito Santo te direciona para olhar para aquele cartaz ali, tu olha e a palavra de Deus vai no teu coração, assim, Deus fala contigo. Então, Deus, ele tem várias formas de falar com a gente, né, tia Fábio? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, um lugar onde Deus fala. Mas a gente sabe que o lugar apropriado para Deus falar com a gente é na casa do Senhor. É a palavra de Deus que está lendo, né? Para ouvir Deus falar sempre com a gente, é a palavra de Deus e na casa do Senhor que Ele fala conosco. Então nós vamos estar estudando aqui, explorando as Escrituras. Explorando as Escrituras. Só que a tia teve que tirar o óculos aqui, porque para dar reflexo na câmera. E a tia, seu óculos, a tia não enxerga. Então a tia Fábio, vou pedir para ela estar lendo, que ela enxerga melhor do que eu. A tia não enxerga nada sem o óculos. Tá bom? Então a tia Fábio vai estar lendo aí, explorando essa escritura. Então cada um que está aí com sua lição, vamos todos ler junto, porque fica melhor, né? A maneira mais comum de se comunicar é a fala. Entretanto, até mesmo quem tem necessidade especial auditiva pode se comunicar através da linguagem de sinais, né? Como a tia Janete já falou. Afinal, é muito bom falar, conversar com nossos amigos, contar as novidades. Quando temos alguma dúvida, procuramos nos comunicar com alguém mais experiente para esclarecermos. É uma maneira rápida e simples. Na lição de hoje aprenderemos sobre falar. Mas não é falar qualquer coisa. É uma fala muito importante, do qual depende a nossa eternidade. A Bíblia nos ensina que Deus falava com seu povo através de seus profetas. Esses homens eram a boca de Deus, né, que está no visual aqui.
O 6. Vem aqui, ó. Quem era esse homem? Vocês sabem quem era? Será que eu tô ouvindo vocês aí em casa falando? Quem era esse homem aqui, tia? Era o Moisés? Não. Não? Quem era esse homem? Era o Josué? Era o Moisés, tia. Tava falando com o povo de Israel, tia. É Moisés, isso aqui. É o Moisés. A tia tá dormindo ainda. Quando a tia... Tô fazendo assim que é pra eles responder, né, tia? Tá. Ô, senhores! Hoje a tia tava dormindo. É o Moisés. Quando Deus falou pra Moisés, você sabe quando Deus falou pra Moisés? E o que foi que Deus falou pra Moisés, tia Fábio? Tia Fábio, não me mata de vergonha, tia Fábio. Deus falou pra ele pra quê? Pra ir ao Egito, né? Pra libertar como o povo. Vocês sabem, pra libertar o povo de Deus. Onde o povo ali sofria, né? Bastante naquele Egito. Eram o quê? Eram humilhados, né? E foi quando Deus usou o próprio Moisés, que foi de lá, de onde ele aprendeu muita coisa. Daquele início lá da história, que a gente não vai entrar em detalhes. Foi ele ter matado um de lá, né? Porque ele viu batendo no outro e ele se enfureceu e teve que sair de lá fugido, porque queriam, enfim, matar ele. Porém, foi lá aonde ele aprendeu muitas coisas. E o que aconteceu? Moisés se tornou um grande homem em sabedoria, né? Então, Deus usou Moisés para servir a ele, como a lição passada que nós estudamos, para servir a ele e usou ele como um canal de bênção para aquele povo, para tirar aquele povo do Egito. E vocês veem que depois que ele tirou ele do Egito, o que aconteceu? Abriu o mar vermelho, mas não foi fácil. Até chegar ao mar para ele se abrir, vocês veem que foi muita coisa que aconteceu. A gente não está contando a história aqui do início, porque a gente não vai falar sobre Moisés, né? Mas, assim, o assunto que inclui vários homens de Deus, né? Por isso que nós falamos. Posso continuar, tia? E aí, mas só uma coisinha, tia. E o Moisés, segundo a palavra de Deus, ele era a boca de Deus, a própria boca de Deus falando. O Moisés, criança, tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele até falava assim, Deus, se Deus não for conosco, tira o meu nome do livro da vida. Vocês acreditam? A intimidade que Moisés tinha com Deus, o povo errando, fazendo coisa errada que não agradava a Deus. Mas aí Moisés tinha essa intimidade com Deus. Então a palavra de Deus diz que Moisés era a própria boca de Deus falando para o povo. Continua, tia Fábio. Quando Deus queria edificar o povo, ele primeiro falava com o profeta. E depois o profeta transmitia a mensagem de Deus para o povo. Da mesma forma, quando Deus queria repreender o povo, primeiramente ele chamava a atenção do profeta e depois este transmitia a repreensão de Deus. O Senhor também usava os profetas para revelar qual era a sua vontade para o seu povo. Os profetas eram homens escolhidos pelo próprio Senhor para essa função, né? Então... Ô tia Fábio, mas você me lembrar? Sabe aquela passagem lá de Samuel? Quando Deus deu uma ordem para o rei Saul matar aquele povo lá, o rei, todo o povo, e não deixar nada... E o rei Saul, ele desobedeceu. Você sabe o que foi que Deus falou para Samuel? Você lembra essa passagem, tia? Mais ou menos. Pois é. A tia falou aqui que Deus, também quando queria repreender, ele falava primeiro com quem? Com o profeta. E Deus falava com o profeta Samuel que não estava se agradando do rei Saul. Porque ele deu uma ordem e o rei Saul desobedeceu. Então, o próprio profeta Samuel foi lá e matou o rei. Já que Saul não fez, Samuel foi lá e matou, acabou com o rei. Então, criança, a gente vê que é muito importante falar com Deus. Quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Sim. E quando Deus fala, para nós, se cumpre. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, tem várias formas de Deus para falar, tia Fábio. Continua aí, tia Fábio. Vamos lá, né? Continuando. João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus, né? Mas Deus continuou a falar com o seu povo por diferentes meios, inclusive por meio de seu Filho amado quando veio a este mundo,
Que vai E ser aqui esse. a Deixa a tia pomba só aqui, sair ó. um pouco Vou para passar um você, pra pouquinho tia aqui, ó. explicar. Olha aqui a pomba, né? Que significa o Espírito Santo, né? E que é o próprio Jesus, quando saiu daqui, ficou o Espírito Santo para falar, continuar falando conosco na terra, né? E aqui é o Jesus falando com as crianças aqui, ó. Tá vendo? Aqui é Jesus falando com as crianças. Então, desde João Batista foi o profeta, veio Jesus, até Jesus ser arrebatado para o céu. Quando ele foi, ficou o Espírito Santo falando conosco. Continua, tia Fábio. Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo, representando nossa livre comunicação com Deus. Desde então, Deus tem se comunicado diretamente com o ser humano por intermédio do seu Espírito Santo, que ele enviou após a ascensão de Jesus ao céu. Em nossos dias, o Espírito Santo continua a falar conosco, mostrando-nos a sua perfeita e agradável vontade. É importante destacar que tudo que o Espírito Santo revela aos seus servos deve estar em conformidade com a palavra de Deus, que é a maior profecia que podemos confiar. É claro que o Senhor pode usar outros meios para nos falar. Isso vai depender do seu propósito em falar conosco. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir Deus. O Senhor pode falar com você onde Ele quiser, mas uma coisa é certa: o lugar mais provável de ouvirmos a voz do Pai é em sua casa. Sua casa, quem fala? Casa de Oração. oração. Então, assim, Deus ele tem várias formas de falar. Quando o profeta Elias se escondeu, estava correndo com medo de Jezabel, ele se escondeu aí dentro da onde, tia Fábio? Da caverna. Da caverna. E aí, ele estava com tanto medo que Deus falou com Elias de alguma forma. Qual foi a forma que Deus falou com Elias, tia Fábio? Como assim? Que ele tinha que sair dali e tomar, vamos dizer em uma palavra assim, bem que você entenda, né? Que vocês vão entender. Que ele tomasse aquela atitude e saísse. Mas ele não quis sair, tia Fábio. Ficou com Isso. medo. Qual foi a outra forma que Deus falou para ele sair de lá, tia Fábio? Será que os juniores sabem? Estão respondendo aí? Tia Fábio não sabe. Os juniores sabem. Eu sei que vocês sabem. Como foi que Deus falou? Qual foi a outra forma, hein? Através de um vento. Foi, tia Fábio? Através de um vento, de uma brisa. E Deus foi falando com o profeta. Mas foi só isso aí? Não. Deus também falou também com Isaías, né? Mostrando a Isaías, né? O que ia acontecer. E Isaías, ele ficou com medo porque ele se achava um homem de impuro lábios, né? E Deus falou com Isaías. Deus falou com a tia, falou aqui com o nosso irmão José em sonho, né? E acontece nos dias de hoje. Quantas irmãs têm revelação de Deus em sonhos, que Deus mostra em sonho, né, tia Fábio? E as irmãs dizem assim, ai Deus, eu tive uma revelação em sonho, Deus me revelou assim, Deus me revelou assim. Então Deus, ele continua o mesmo, ele fala de várias maneiras para a gente, ele cuida da gente, né? Eu creio que você estava na igreja quando Deus usou uma profeta na igreja, ele falou que ia abalar os 4 cantos do mundo, lembra? Eu creio que vocês lembram, se as crianças estavam prestando atenção no culto, viu quando Deus usou. Então Deus sempre avisa o que vai acontecer para nós nos prepararmos. E é o que a gente está vendo hoje, essa enfermidade que está impedindo da gente se abraçar, da gente encontrar vocês, beijar vocês. Tá dando aula pessoalmente aí com vocês, que nós estamos morrendo de saudade, né? De chamar a atenção de vocês, né? De brincar com vocês. Mas o Senhor, ele avisou para nós, para a igreja. Então a igreja estava ciente do que ia acontecer. Então Deus, juniores, tem várias formas de falar. Ele fala em sonho, ele fala através de um profeta, ele fala através da sua palavra. Porque quando a gente está triste, a gente pega a
Bíblia, que é a boca de Deus falando com a gente. É a palavra de Deus. E Deus, ele começa a falar, a nos confortar, tia Fabiana. E ali a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente chora, sentindo a presença do Espírito Santo, e Deus nos conforta e renova a nossa alegria, a nossa força, o nosso ânimo, porque Deus está sempre falando conosco. E na igreja, ele usa os pregadores, os profetas, para estar falando com a gente. Então, a casa de Deus é o lugar onde Deus fala. Ele fala através da tempestade, das naturezas. As naturezas dão os sinais, né, que ele está falando com a terra, com a humanidade. Né, quando Deus está muito bravo, vocês vão rir. Vou contar uma coisa aqui, tia Fabiana. Vocês vão rir. Quando o Sóstenes era criança, me fez me lembrar agora, e ele tinha 4 aninhos. E aí ele dizia assim, quando começava a trovejar e chover, e dava aquele trovão bravo assim, ele dizia assim, olha mamãe, olha, Jesus está bravo com a terra. Ele dizia que Jesus estava bravo com a terra. E quando ele via o relâmpago, não, que sabe, aquele flash assim, ele dizia, olha, Jesus agora está tirando foto da terra, mamãe. Então assim, aí tu vê que há várias formas, as crianças interpretam dessa forma, né? Então assim, Deus ele tem várias formas de falar. E assim, uma das falas que Deus mais fala com a gente é mais em sonho, né, tia Fábio? E até mesmo pra gente, Deus fala pra nós em sonho, revela ao papai e à mamãe. Quem já teve um sonho, a revelação de Deus aí que vocês podem estar colocando aí no grupo aí? Tia Fábio, tia Janete, eu tive uma revelação de Deus, eu sonhei assim, assim. Eu quero ver o testemunho de vocês, tá aberto aí pra vocês contar. Quem assistiu essa aula aqui, eu quero que vocês coloquem aí, né, tia Fábio? O sonho que você teve, que você acha que foi uma revelação de Deus, para nós estar ouvindo vocês, tá bom? Tia Fábio, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, tia Fábio. É assim, em termos de falar, né, a gente sabe que a fala ela é importante, sendo que a gente tem que saber o que fala, né? Como a tia Janete já falou alguma coisa. Quando Deus falava através de muitos homens de Deus, antigamente, principalmente aqueles que estavam em frente às guerras, né? Que temos o exemplo de Josafá, o exemplo de Josué, o exemplo de Moisés. Tem vários outros, né? Porque foram constituídos por várias pessoas. Sendo que, assim, tem o termo na parte de reis e tem a parte onde eles comandavam. Então, sempre Deus, além de falar, ele ensinava como fazer nas guerras, né? Então, mostrava através de atitudes, né? De enviar até mesmo mensageiros, enviava... Cada um tem uma história. Se você for ver a história de Josué, é bem interessante. Se você for ver a história de Moisés, que foi onde iniciou, né? Onde depois que tirou o povo do Egito, foi onde começou muitas coisas, né? Então, onde o povo abria a boca para murmurar, né? Deus mandava tudo, mas as pessoas abriam a boca para murmurar, que é uma das coisas, como a tia falou na outra lição, que Deus desagrada de nós, né? Então, foram várias coisas que aconteceram em meio àqueles 40 anos pelo deserto. Mas também Deus nunca deixou de falar com eles. Nunca. Principalmente pelo líder que estava à frente, né? Então nós vemos que quando Deus falava, tanto falava como ele ensinava como fazer para vencer as guerras. Então isso é muito importante. Estratégia, né? E dava estratégia. E para nós hoje não é diferente. Porque Deus fala através, como a tia Janete falou, lá no púlpito, Deus usa o irmão, usa o pastor, usa quem ele quer. Até mesmo você, né? Para falar algo de Deus. Porque quando Deus ele fala lá na frente, como a tia Janete, ele sempre avisa para a gente. Né? Nós nunca ficamos sem dizer, veio isso, nós não sabíamos. Ele sempre explica alguma coisa para nós. Então, assim, ele sempre avisou para o povo dele. Isso não é de agora, isso é de muito tempo que nós somos avisados das guerras, ao mesmo tempo como quando as pessoas vinham, que aquele povo ia contra as guerras, que Deus ensinava, explicava. Então aquelas pessoas também
tinha que se preparar. Então Deus estratégia, fala né, tia para Fábio? dar estratégia. Então Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo, tia Janete, Deus ele dá estratégia para nós sobreviver. Verdade. Como diz aquele louvor, sobreviver adorando. Então nós temos uma arma poderosa. Que é adorar a Deus. A oração, né? Louvando. Jejuando ao Senhor, se consagrando a nossa vida para Ele. Porque mesmo que venha acontecer alguma coisa conosco, mas a nossa alma ela está intacta, né? Ela está, porque ela é completamente para o nosso Deus. Em toda circunstância nós vamos ser vencedor, né? Verdade. Vamos ser vencedores, né? Então assim, não desista, que você continue sendo essa criança dedicada na obra do Senhor, não olhando para as dificuldades, as coisas que vêm, sempre vigiando o que você fala, como a gente sempre falamos, né? E dentro da sua casa, na escola, para nós saber ter a estratégia certa para vencer nosso inimigo. Porque o inimigo, às vezes, ele só quer ver só alguma coisa sair da nossa boca para que as pessoas que estejam ao nosso redor venham nos acusar, venham nos caluniar, né? Então, nós temos que estar bem atentos. Como eu sempre falo para vocês, vocês um dia vão crescer. Vocês não vão viver toda a vida uma criança, um pré-adolescente ou só um adolescente. Vocês vão crescer. E a cada dia mais, a mente de vocês tem que estar pura. Porque quem tem a mente mais pura diante de Deus vai seguindo melhor. Então, que vocês possam sempre ir atrás do melhor. É verdade. Que Deus abençoe cada um. E a criança é bom estar sempre com uma boquinha santa, né? Para Deus usar. Como a gente falou, a tia Fábio falou. Pode estar falando Deus palavrão. usa a criança. Aí as crianças não podem estar falando palavrão, xingando o coleguinha. Sua boca é santa. Santa para Deus. Porque da mesma forma que Deus usou os profetas para falar para o povo, Deus também usa você. Você é um profeta de Deus. Assim como Deus usou Samuel quando era pequeno. Né? Então Deus também quer usar vocês. Mas para isso, tem que estar santificando a boquinha. Por isso que a gente cantou, né, tia Fábio? Cuidado a boquinha, o que fala. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E para Deus se agradar, a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, né? Com o nosso templo e a nossa boquinha. Porque Deus, ele usa vocês. Quantas vezes já aconteceu comigo, ou que já aconteceu com a tia Fábio, de a gente chegar triste na igreja, assim, só misericórdia de Deus, e vinha aquela criança e dá um abraço na gente apertado, e aquele abraço nos conforta, a gente chora e se alegra, porque foi o Espírito Santo que usou você para dar um abraço na tia que estava triste. Então você é um instrumento, você é um profeta de Jesus. Então Jesus lhe ama, então tenha cuidado com a sua boquinha, porque Cristo, ele escolheu você para ser um profeta, para falar a palavra de Deus, para levar a mensagem de Deus, porque vocês são o futuro da igreja amanhã, se Jesus não tiver voltado e arrebatado a sua igreja, né? Então vocês têm que estar se preparando desde já. Tá bom, juniores? Essa é a nossa aula de hoje, nós encerramos por aqui. Pedimos a Deus que Deus continue abençoando cada um de vocês, que venha mais aula, né? Eu creio que na próxima é da tia Deise, não sei como é que ela vai fazer, mas quero dizer para vocês que nós estamos morrendo de saudade de vocês. Eu creio que vocês também estão com saudade de nós. Amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa aula, né? Para que Deus continue abençoando vocês. Amém? Vamos orar, tia Fábio. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula a qual o Senhor nos concedeu para falar a tua palavra, Senhor, para os juniores. Cada criança que está do outro lado, Senhor, a ouvir, assistir, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando, dando graça, ajudando ela, Senhor, que ela venha ser, Senhor, instrumento, Senhor, para ti. Pai, abençoa o nosso pastor, sua família. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos professores, abençoa a tia Deise, que está aqui.
A direção da EBD, continua abençoando, dando sabedoria, dando graça, ensinando. Nosso pastor presidente, Senhor, continua também ajudando o teu filho, dando estratégia. Abençoa, Senhor, nosso prefeito, ajudando o nosso presidente. Pai, fica conosco, derramando a tua graça e a tua bênção, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Beijo, juniores. Fica com Deus e nós te amamos.